Professora Verônica, mais uma vez, seja bem-vinda dessa vez de volta para falar de mais uma revista de escola dominical, desta feita a revista Jardim de Infância. Qual a importância dessa revista de escola dominical para a igreja e para o novo currículo? Pastor Alexandre, a revista Jardim de Infância, ela foi pensada e elaborada com a finalidade de aprofundar mais o conhecimento bíblico da criança nessa faixa etária. Também o seu conhecimento a respeito de Jesus, nosso Salvador, a respeito de Deus, que tudo criou, a respeito da palavra de Deus e a respeito da igreja. E a revista, as sessões foram reformuladas e está trazendo para os professores auxílios para aprofundar mais o desenvolvimento da sua aula. Mais uma vez também nós reunimos um time de comentaristas, de especialistas, em educação infantil, que participaram conosco também desse projeto. A revista está trazendo, como eu já falei, ilustrações exclusivas para as aberturas das lições. São ilustrações inéditas também para essa faixa etária. A revista também está trazendo mascotes que interagem, no decorrer da revista com algumas sessões. E a revista está bem alegre, colorida, lembrando um jardim de infância. E entendemos também que nessa faixa etária as crianças elas ainda estão bem sociáveis e por isso elas aprendem sobre Deus e Jesus como seus amigos. É um amigo que protege, é um amigo que abençoa. As crianças também nessa faixa etária são crianças que aprendem também muito sobre obediência e sobre como praticar o bem. Professora Verônica, houve aí uma reformulação de algumas sessões da revista. Tem como explicar essa novidade? Sim, algumas sessões foram reformuladas, receberam outros nomes e também entraram sessões inéditas na revista. Como podemos destacar, aqui a leitura diária é uma sessão nova que a gente está buscando auxiliar o professor no seu devocional. Então, o professor diariamente, ele vai ter a oportunidade de ler a palavra de Deus para também auxiliar também o seu ministério espiritual. E também trazemos agora 2 objetivos. São nossos objetivos, são objetivos bíblicos, e um objetivo geral e um objetivo específico. A outra novidade é a sessão chamada Assunto da Lição. Nessa sessão, as crianças vão poder aprender valores espirituais e também valores morais extraídos também da palavra de Deus. Ao final da lição, a criança vai poder entender que aquela lição e qual assunto que a criança tratou naquela lição. O que eu também gostaria de reforçar é que as histórias bíblicas, elas são a palavra de Deus, elas são extraídas da Bíblia. Não são fábulas, não são histórias com moral da história, que trazem uma moral. A criança, ela está na escola dominical realmente aprendendo a palavra de Deus. Esse é um diferencial do nosso currículo. Professora, significa então que quando o professor ou professora de escola dominical for ministrar sua classe, ali sua aula no jardim de infância, ele tem a certeza de que aquilo que está sendo ensinado é da palavra de Deus, não é uma historinha que contaram, ou uma fábula, ou uma lenda. É a palavra de Deus adaptada à realidade daquelas crianças, não é? Sim, pastor Alexandre, é adaptada àquela faixa etária, as palavras também que estão contidas ali e são de acordo com a faixa etária, e para isso também fazemos uso dos visuais. Porque nessa idade as crianças ainda não têm um vocabulário ainda muito amplo, elas estão saindo da educação infantil e entrando no ensino fundamental 1. Então, às vezes, se falar para uma criança, não é construir uma arca, talvez a criança ela não visualize uma arca. Por esse motivo, ela precisa de uma ilustração para lembrar, para ela até mesmo conhecer
quando a gente fala que Deus criou Adão e Eva, criou os animais, se aquela criança ela ainda não tem nenhuma relação de conhecer um elefante, ela não vai saber do que a história está tratando, do que Deus criou. Por isso os visuais eles são muito importantes para a história bíblica, né? E continuando também trazemos uma sessão chamada Atividades do Aluno. Nessa sessão Atividades do Aluno nós trazemos dicas para o professor trabalhar aquela atividade. Nós fizemos pesquisas na Base Nacional Comum Curricular para alinhar com o que essa criança está estudando na escola, porque também a gente tem uma turma, como eu já disse, que está saindo da educação infantil e outra já está no ensino fundamental. Então, essas dicas estão sendo muito importantes para orientar o professor a trabalhar aquela atividade. Outra novidade também que estamos trazendo é o plano de aula, também no final da revista. Esse plano de aula também nós disponibilizaremos nos subsídios, no site da Escola Dominical da CPAD. O professor vai poder baixar e preencher seu próprio plano de aula. E também o plano de frequência também é outra novidade. É um plano de frequência que está diferente do que os alunos já estavam acostumados. O aluno vai fazer o recorte do passinho de cada lição, ele está dando um passo no seu aprendizado dentro da palavra de Deus. Cada passo ele está se aprofundando mais na palavra de Deus e ele vai preencher esse caminho que ele vai percorrer até o final. E é importante quando o professor estimula essa presença do aluno na classe para ele não pular nenhuma etapa, ele completar toda a etapa no seu aprendizado. E também as músicas que os professores às vezes reclamam, a gente quase não tem música para essa faixa etária. A CPAD também está disponibilizando nas plataformas de música algumas músicas também para a classe Jardim de Infância. O professor vai poder acessar e ouvir com a sua turminha. Muito bem, professora Verônica, queremos de todo o nosso coração agradecer a sua participação nessa live, também na produção dessa linda revista. Quando a gente vê os passinhos ali, a gente lembra de educação, que a educação é feita passo a passo, uma coisa de cada vez. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Quais são suas últimas recomendações para os nossos professores de escola dominical da classe do Jardim de Infância? Sim, eu gostaria de falar para os professores que nós estamos aqui para apoiá-los também nessa missão como educador, para começar a elevar o nível de aprendizagem bíblica das suas crianças, para que seus passos sejam firmados na palavra de Deus. E por isso, conte conosco também para auxiliá-los. Mas os irmãos também, as irmãs, podem mandar e-mail para nós. Ou pode encontrar nosso e-mail também na própria revista, ele vem lá destacado. As irmãs podem enviar nos seus e-mails, nós também podemos ajudar. Enviem também sugestões para que possamos aprimorar para os próximos também. Muito obrigado, professora Verônica. Deus abençoe sua vida grandemente.